Bom dia de novo para o nosso casal amado aqui, os futuros pais, né? Bom dia, vamos começar orando primeiro, antes de tudo, para a gente começar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui na Sua presença, Pai. Nós somos em poucas pessoas, mas o que importa é o nosso direcionamento e o nosso elo direto com o Senhor. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse tempo que temos de estudar mais de Ti, ó Pai. Obrigado pelas famílias, obrigado pelos filhos, Senhor, que são a herança que o Senhor nos deixa, Pai. Esteja conosco, vamos ser o nosso estudo, ó Pai. Que não seja eu, mas o Senhor que fale através de nós, Senhor. Te agradeço mais uma vez, Senhor, e oro com o coração cheio de alegria, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos continuar, né, na nossa série de estudo com o tema Filhos, a herança do Senhor, né, que a gente já discorreu bastante sobre ela. E eu fico contente de vocês dois estarem aqui, porque calhou nesse começo de ano o estudo ser sobre os filhos, né? Vocês estão se preparando para ser pais. Quer dizer, que começou lá atrás, né, com o comecinho da gravidez, e a gente vai pedindo sempre a Deus, né, para saúde para a mãe, saúde para o bebê, paciência para o pai, não é? Que é uma fase tão gostosa, e é melhor ainda saber que é uma herança que Deus tem deixado assim para nós, é um pacotinho assim cheio de felicidade que Deus nos entrega, uma missão assim bem difícil, né, para trazer ao mundo, ensinar, amar, crescer com eles, né, que é uma escola para a gente também. E assim, vocês como cristãos sabem que não é fácil, é cheio de amor, é cheio de beleza, mas não é fácil, né, trazer um filho para esse mundo. Mas, graças a Deus, a gente tem um manual do Pai que nos ensina, nos dá, né? A gente, de vez em quando, é escorregada. Eu mesma ontem estava tão brava com meu filho, porque ele está numa fase de 17 anos, aí eu tenho outro que está com 12. A adolescência é tão difícil, mas Deus tem promessas, tanto para os pais quanto para os filhos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que a Bíblia nos diz para nos encorajar a não desistir, né, dessa jornada, né? Porque ser pai e mãe é uma jornada, né? Espero que seja diferente, mas espero que o seu neném nasça, assim, só tenha aqueles chorinhos nos primeiros dias, né? Mas que vocês consigam dormir a noite toda depois do costume, mas é uma jornada. Franklin, pode passar o primeiro slide? Como eu tinha falado, esse é o primeiro? Como eu tinha falado, a gente vai falar um pouquinho sobre a herança. E eu peguei várias, vamos dizer assim, promessas que estão na Bíblia, e essa aqui foi uma das que ficou assim, né? No temor do Senhor há firme confiança e os seus filhos terão refúgio. Então, nada melhor do que para andarmos nessa jornada, né? Para continuarmos nessa jornada. Eu estou escutando minha voz. Nada melhor do que buscar o direcionamento do Senhor, né? E primeiramente, a gente sabe que nós temos um Pai de amor, que é Deus Todo-Poderoso, que Ele já nos deu tudo. Ele já nos nos deixou nesse mundo para desfrutarmos do que a gente do que tem de melhor. O mundo não é uma maravilha, não é, mas nós temos aqui também tudo, temos o conforto, temos o trabalho, temos as condições para criarmos nossos filhos, mas Deus muda o... Então, vamos lá. Então, o Pai perfeito nós já temos, aquele que nos deixou
todas as coisas, os ensinamentos, e que nos deu aquilo que há de melhor, que é o amor, né? Aqui eu escrevi um pouquinho sobre, né, o que o Pai nos deixou, e o que fica de importante é a perfeição, né, do amor que ele nos passa, que ele nos transmite através do seu Filho, né, que veio ao mundo também por amor a nós, né? E continuando aqui, como eu falei, que a gente ia falar das promessas, mas antes de falar das promessas, a gente tem que fazer uma analogia, né? Como eu falei no começo, não é tudo tão só flores, né? Tão só ternura, né? Então eu vou falar um pouquinho de algumas lutas que algumas pessoas Oi, bom dia, bom dia. Que algumas pessoas passaram, né, com os filhos, algumas decepções, mas que a Bíblia nos encoraja a continuar. A Bíblia nos encoraja a manter o foco e a perseverança, né? Até esses dias foi engraçado que nós tivemos uma palavra na MCM sobre a perseverança, né, de uma mãe que mesmo depois que perdeu seus filhos numa batalha, ela lutou até o momento que chegou até o rei, o sofrimento dela, com que ela não conseguia ter dado um sepultamento digno para os filhos. E ela lutou até o fim, mesmo depois de ter perdido os filhos, ela não perdeu a esperança de, pelo menos, nós cristãos não temos essa preocupação com o depois da morte, né? A gente trabalha para que depois da morte estejamos com o Pai. Mas nessa terra, naquela época, era vergonhoso o jeito que os filhos dela foram expostos. E mesmo assim ela perseverou. E a gente vai falar um pouquinho, então, rapidamente, de Isaac. Pode passar o próximo slide, por favor, Franklin. Tá, aqui eu coloquei aqui sobre quem a gente vai falar de Jó, que teve lutas com os filhos, Davi teve, Isaac, né, com seus filhos, e Jacó, que passaram por grandes lutas na criação dos filhos, grandes decepções, mas eles não desistiram da fé, da esperança, de amar. Porque se a gente não tiver amor com nossos filhos, fica muito difícil reconhecer que eles estão fazendo aquilo por diversas outras coisas, né? Como eu estava falando com o Franklin ontem, talvez pela criação, talvez pelo costume, talvez pelo que o mundo oferece, talvez por tudo aquilo que é oferecido, né, para eles como bandeja, como prato, primeiro prato, né, melhor prato. Pode passar o slide, Fran. Isaac. Isaú, filho de Isaac, ele deu aquela escorregada, né? Por mais que Isaac tenha sido, né, como relata lá a Bíblia, um bom pai, Isaú, na sua vida amorosa, ele causou um profundo desgosto para os pais dele, né? Sendo de idade já, ele tomou mulheres, né? Aqui a gente fala Judite, filha de Ber, Eteu e a Bezamonte. Esses nomes da Bíblia é difícil de falar, tem hora, né? Filha de Emon, Eteu, e essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito, né? É só um versículo. Em Gênesis fala o sofrimento de Isaac com as atitudes do filho dele, né? De Saul. De Isaú. Mas o seu pai ele procurou agradar a Deus, né, escolhendo uma esposa entre o seu povo, sob sob oração, sobre grande perseverança, né? Por mais que ele tenha tido a decepção com o filho, imagina, você traz o filho do mundo, mas você não quer a decepção para ele, você não quer os caminhos errados para ele, mas chega uma hora que assim, o começo é tão bonitinho, né? Você põe o filho no mundo, você direciona, como a gente já falou várias vezes aqui,
você ora, você fala da palavra de Deus, igual falamos semana passada, que a gente traz eles, deixa os mandamentos de Deus, a gente passa princípios, a gente passa respeito, né? Tudo que você não quer é um filho olhar para você e falar, pai, desculpa, mas você está ultrapassado, né? E Isaac viu o filho dele errando, né? Escorregando, e foi um sofrimento, foi uma vida, um momento de decepção, uma vontade de desistir, mas ele perseverou. No próximo slide a gente fala um pouquinho de que ele perseverando, Deus não deu as costas para ele. Os filhos de Isaac, Esaú continuou não sendo o melhor exemplo, contudo, ele se tornou próspero, pai de príncipes, como diz lá em Gênesis 30, 36, 40, 43. E ele viveu um tempo de paz com seu irmão, eles foram prósperos, né? E em todos os sentidos. Desculpa a minha voz, eu estou fazendo um pouquinho de esforço para falar, então eu tenho que dar uma respirada. E eles conseguiram viver aqui as promessas do Senhor para a vida deles, porque principalmente Esaú, que, vamos dizer assim, nas nossas palavras, né, escorregou muito durante aquele tempo que ele estava, vamos dizer, que ele se fechou para os olhos de Deus, que ele, né, para a vontade de Deus, e fez a vontade da carne dele. Mas ele teve os pais dele continuaram, depois mesmo ele tendo 40 anos ou mais, como relata a Bíblia, os pais continuaram e acreditaram naquela educação que a ele foi dada, e Deus olhou para ele de novo, ele teve a oportunidade de se arrepender e viver a promessa de Deus para a vida dele. Próximo. Os filhos de Jacó. Diná, a filha de Jacó, ela foi estuprada, e seus irmãos, Simeão, Levi, em vingança mataram Siquém, que foi o estuprador dela, né? E Amon, seu pai. Jacó sofreu também com esse golpe dos filhos, que foi movido por inveja, eles chegaram até vender o seu irmão como escravo e simularam até a sua morte. Mais um pai também que passou por um perrengue bem forte com um filho, né, que sofreu com inveja, sofreu com morte, foi um sofrimento, segundo a Bíblia, muito grande na vida dessa família. Mas outra família, é uma família também que foi muito abençoada, porque pela perseverança dos pais, pelo não esquecer que, por mais que aquele momento de sofrimento deles seria passageiro, porque eles acreditavam fielmente na palavra do Senhor, na promessa que o Senhor tinha de salvação para os filhos e para a família dele. Próximo. Agora sim que é o slide sobre os filhos de Jacó, que deram origem à nação de Israel, as 12 tribos. Foram abençoados pelo Pai através das profecias que se cumpriram na vida deles, né? Em vida, Jacó ainda teve grande felicidade na sua família de reencontrar o seu filho José como governador do Egito. Reunia a família, teve a reconciliação, foram bem-aventurados, apesar de ter passado tanta luta, decepção, né? Por quê? Porque Deus jamais esquece os seus filhos, e a oração do Pai, sendo com fé, com força, ela não vai voltar, ela não vai ser vazia. Deus vai honrar todo o fervor dos pais que não esquece do amor aos filhos. Próximo. Jó também teve um sofrimento grande com a família. Jó era um homem reto, né? Ele evitava o mal. Jó era aquele que sempre queria se sair bem
Eu acho que eu tenho um pouquinho de Jó. Eu evito o conflito. Não é tão bom, né, que você tem que confrontar aquilo que você acha, aquilo que você tem certeza do erro, mas ele também era aquele que evitava o conflito. E constantemente oferecia holocausto a Deus com seus filhos, e ele passou um sofrimento, né, na sua vida. Ele foi um exemplo de pai, mas ele teve uma tragédia que devastou a família dele, né, que seus filhos morreram, ficou ele e a esposa só. Colocou os filhos no mundo, mas nós não vamos aprofundar aqui na história dele, uma hora a gente volta para falar sobre Jó, que é uma história que vale a pena ser estudada, mas ele foi uma pessoa que se viu sozinho com a esposa no momento num episódio de uma tragédia mesmo, e só que Deus compensou ele, né? Jó, o Senhor abençoou a vida de Jó, mesmo na velhice, né? Depois de todo o ocorrido, ele ainda teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, ele foi abençoado financeiramente, com terras, com bens, mas ele também teve filhos, se eu não me engano, 7, acho que eu escrevi. Também, ele teve 7 filhos, 3 filhas, a casa dele foi abençoada de novo. A primeira filha deu o nome da Gemina, a segunda, Késia, e a terceira, Querem Apuque, né? Ele viveu a promessa do Senhor, ele, mesmo no sofrimento, ele não desanimou, como a gente hoje vê. Muitas vezes as pessoas falam, não tem mais jeito, né? Não vale a pena continuar, não vale a pena, desiste de tudo, porque aquilo para você acabou. Imagina uma situação que ele se vê sozinho, ele continuou orando, porque ele sabia que a promessa do Senhor ia se cumprir na vida dele, e ele foi abençoado, né? Por mais decepção, por mais mazela que ele passou em sua vida, ele foi abençoado. Posso. Davi. A história de Davi também é bem interessante, porque Davi foi um menino corajoso. Davi foi um menino que, desde menino, ele foi, ele nunca duvidou que Deus estava do lado dele. Ele enfrentou um gigante maior do que ele podia imaginar, com um pequeno artifício, um pequeno brinquedo, vamos dizer que parecia um brinquedo manual. Deus amou Davi de tal forma que ele virou rei, ele virou, ah, ele comandou exércitos, ele teve diante de muitos outros reis. Davi também falhou, né, como pai de família, ele falhou como líder, ele falhou na criação dos filhos, e ele teve uma decepção muito grande com o filho, que tentou tomar o reinado dele, né? E um dos primeiros escorregões de Davi foi como pai de família. Juntamente, esse erro foram 2 erros numa atitude só, que ele devia estar em frente à guerra com seus soldados, mas ele ficou em casa e aconteceu que o pecado entrou na vida dele, e aí foi desencadeando muitos outros problemas. Ele acabou se deitando com outra mulher, teve outro filho. Essa criança também ele perdeu, mas aqui a gente vai falar, aqui a gente vai estar lembrando da decepção com o filho dele, né? Que foi o terceiro filho dele que tentou tomar o reino dele. Mas Davi voltou seus olhos para Deus, né? Ele sofreu com a perda do filho, sofreu com a perda de um amigo que ele acabou provocando a morte, sofreu com tudo aquilo que ele provocou, né? Ele viu o seu poder acabar, o seu reino cair, mas Davi
É um texto grande aí que está. Mas Davi, ele teve o arrependimento, ele perseverou na sua fé, no seu amor direto com Deus, e Deus honrou Davi, né? Eu vou ler esse texto, ele é um pouquinho grande, mas eu vou ler e depois a gente vai ler um pouquinho as promessas que tem na Bíblia para os pais que perseveram a respeito dos seus filhos, né? Que Davi foi um exemplo, foi uma honra, né, para Deus. Bem-sucedido, rei de Israel, que antecede a parentela de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo, Davi, filho de Abraão, ele não desapareceu da Bíblia, mesmo depois de ter passado por muitas coisas, né? E até hoje a gente lembra de Davi como amigo de Deus, né? Inclusive o nome Davi, o significado é o amigo de Deus, né? Ele permanece como um referencial de fé, de coragem, de grande amor a Deus. Viveu tantas lutas, mas apesar da sua fraqueza, apesar das fraquezas, anelou por Deus, buscou a Deus com a maior motivação para a sua vida, teve filhos que o amarguraram, mas na velhice ele se alegrou com seus filhos, com seu filho Salomão e um reino de paz. Davi viveu bastante para testemunhar a fidelidade de Deus agindo na sua vida. Ele teve as suas forças renovadas, a família renovada, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande é a tua luta e fidelidade. Então, apesar da graça de Deus agindo na vida de Davi, é inegável, né, como eu falei no começo, que ele cometeu falhas na questão familiar, negligenciou com sua família, com seu trabalho como rei, né, que ele devia estar na frente da batalha no momento que ele não estava, e Davi deixou uma grande lição para nós, e uma entre tantas que ele deixou, uma delas é a que ele perseverou, voltando seus olhos para Deus, e conseguiu ainda viver a promessa de Deus, mesmo lá passando por tanta dificuldade, tanta lamúria com seu filho. E agora, aí também eu escrevi, mas seria legal a gente andar pela Bíblia sobre as promessas que Deus tem para os pais e para os filhos. Vamos abrir lá em 1 Isaías 54, 13. Se alguém quiser ler, também pode ler. Aí eu falando, a gente vai lendo. Isaías 54, 13. Uma promessa do Senhor para os filhos. Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, nem se apartarão desde agora para todo sempre, diz o Senhor. Mais uma promessa do Senhor para a vida, no geral, da família, né? Como a gente falou lá no começo, a gente perseverando a gente amando, a gente educando, a gente trazendo as promessas do Senhor para a vida, né? Nossos filhos, por mais dificuldade que passemos com eles, a gente vai ver sempre do final a vitória na vida deles, e a vitória na vida dos nossos filhos é a nossa vitória também. Salmo 102, 28. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência.
Amém. Salmo 112, 1 e 2. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Mais uma das promessas de Deus para a vida da família, né? Dos pais que temem ao Senhor. Isaías 44, 3 a 5. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, outro ele escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Isaías 61, 89. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém. Aí a gente também vê que tem horas que a gente fala, nossa, é quase impossível, né? A você lê o versículo e fala, nossa, a sua aliança, farei uma aliança eterna, sua prole será conhecida entre as nações. A gente fala hoje em dia que somos tão pequenos, a gente parece que educa os nossos filhos com tanta timidez para nós mesmos, né? Olha, eu ensino meus filhos a respeitar as pessoas, a cuidar, a respeitar os pais, e aí as pessoas olham para a grandeza de um versículo como esse, que a sua prole será conhecida entre as nações. Eu entendo, né? Esse conhecido entre as nações, aquilo que a gente falou semana passada, né? Que o mundo mostra, o mundo oferece tantas coisas, bens, moda, carro, beleza, né? Mulheres, homens bem-sucedidos. Só que o mundo, ele não mostra o quão valioso os mandamentos de Deus que nós deixamos para os nossos filhos, né? O quão valioso é perseverar diante de Deus acreditando nos nossos filhos. E eu acho que vai chegar uma época que esse conhecido entre as nações vai ser assim, nossa, aquele respeita a mãe e o pai, né? Vai ser como se fosse um ET na face da terra, porque hoje em dia é tão fácil você ver o jovem que desrespeita o amigo, a pessoa que está atendendo na porta da escola, o motorista do ônibus, o atendente da farmácia, da padaria, do mercado. Eu fico vendo assim, existem desafios, né? Eu já vi isso em muitos lugares, desafios, né? Tem aquela turma de jovens, né? Que eles, para serem inclusos naquela turma, eles fazem os desafios, né? Eu te desafio a tirar o sarro daquela menina, porque ela não tem os parâmetros, né? As coisas que seriam, como que eu posso explicar? Os parâmetros da beleza hoje em dia. Tira o sarro dela, quero ver se você é capaz. E aquela pessoa, aquele menino, para ser incluso naquele grupo de amiguinhos, ele faz. Às vezes até meio tímido, mas ele faz. Só que isso vira um vício, isso vira normal para eles, né? E respeitar a pessoa, né? É o ser diferente, né? Era para ser habitual o respeito, né? A pessoa mesmo, aos limites da pessoa, a beleza da pessoa, mas não, né? Hoje, respeitar o próximo é o ser diferente. Então, eu leio esse versículo e entendo que
Porque eu conheço pessoas que acham absurdo, né? As pessoas se comportarem com defeito, as pessoas, por exemplo, dar benção, pedir a benção para o pai e para a mãe. Né? Na minha infância, na casa dos antigos, se eu vou na casa das minhas tias até hoje, a primeira coisa que eles fazem é estender a mão. Hoje em dia, os jovens têm medo de fazer isso. Né? Então, aquilo que é a bagagem que a gente vem carregando parece que está se perdendo, a gente não está conseguindo passar para os nossos filhos, porque eles são bombardeados de muitas informações, né? Trazendo hoje os estudos anteriores, eles são bombardeados de tanta informação que a gente não tinha, histórias que a gente não tinha acesso. Então, parece que a cabecinha dos nossos filhos hoje estão sendo preenchidas com essas coisas que eles não conseguem trazer aquilo que nós trazíamos, né, para a nossa realidade. Então, eu acredito que, se continuar do jeito que está, daqui a um tempo diferente, vão ser esses que conseguiram trazer, né, na sua herança, como herança, aquilo que os pais passaram, aquilo que os pais aprenderam na igreja, aquilo que eles aprenderam na igreja, e conseguir mostrar isso na vida. Onde que nós paramos aqui nas promessas? No 61, né? Agora vamos ver Isaías 65, 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, que são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Provérbios 27. O justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Jeremias 32, 39. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam para sempre, para seu propósito, bem e para o bem de seus filhos depois deles. Provérbios 14, 26, nós pulamos, eu acho. 14, 26? Isso. O temor do Senhor tem um homem forte e amplo. O temor do Senhor. É isso? É a versão. Perdão. O temor do Senhor afirma em confiança, e os seus filhos serão refúgio. Isso. Aí eu falei o Jeremias e tem Deuteronômio 4:40. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, para que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra, Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Amém. E Atos 16, 31 a 33. Amém. Não, pode continuar, eu que parei. E pregaram as palavras de Deus e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os pães dos açoites, a seguir e os batizados de todos os filhos. Amém. Então, só concluindo o que a gente trouxe hoje, as promessas de Deus para os filhos e pais, elas não estão atreladas, né, a nada, porque a promessa de Deus é promessa de Deus. Mas, para que consigamos ver a promessa de Deus se concretizar nas nossas vidas, nós, como pais, como família, né, nós temos que continuar perseverantes na oração pela vida dos nossos filhos, e é incessante, né? Porque filho é para sempre. Então, é na oração para os nossos filhos. Dificuldade, toda a família vai enfrentar, porque, como eu falei, né? Colocar os filhos no mundo é quase que se aventurar, né? Tem aqueles momentos assim, como eu falei para ela no começo, é
É tão bom sentir a barriga, é tão bom sentir mexer, é tão bom ver nascer, olhar e falar, nossa, é perfeito, né? Deus é maravilhoso. É tão bom você ir lá escolher uma roupinha e falar, olha que bonitinho que ficou. Só que eles começam a crescer. Aí eles começam a crescer e fala, aí você vem assim com aquela roupinha bonitinha e fala, ai, eu não gosto disso, mãe. Eu não quero isso, mãe. Vamos cortar o cabelo. Não, agora eu não quero mais cortar o cabelo desse jeito. Seus filhos já estão adolescentes também, né? Aí, não quero cortar o cabelo, assim, meu filho está com a franja na testa, assim, todo dia eu falo, filho, vai estragar as vistas, atrapalha na escola. Não, mãe, tá tudo ok, não se preocupe. Eu olho para ele e falo, meu Deus do céu, tá até com a impressão que ele está meio sujinho, assim, com esse cabelo, assim, que passa a mão toda hora, né? A mão tá suada, a lá, outra mexendo na franjinha do olho aqui. Isso não é adolescente, brincadeira. E aí eles começam a crescer, começam a não querer mais participar. Meu filho, assim, ele chega, come, a gente fala, filho, vamos comer, todo mundo junto à mãe. Hoje não. Mas é tão legal, né, você arrumar a mesa, jantar, conversar, né? Hoje a vida é tão corrida, a gente já não consegue mais tomar café da manhã, almoço, janta em família, então pelo menos uma refeição por dia, né? A gente tenta fazer. Aí quando não, senta na mesa, mas senta com o telefone. Senta na mesa, mas está no além. E seria bom conseguirmos resgatar as velhas, né, que para o mundo são velhas manias, né, de querer ter a família junto, de não querer perder a família para o telefone, para a TV, para os amigos. Por mais que a gente saiba que vai ter resistência deles quando eles crescem, a gente insiste, né, para trazê-los para perto, para orar com eles, para trazer as promessas de Deus na vida deles, porque assim fica. Eu vejo que, por mais bombardeado de informação, de deleites do mundo, a gente sabe que está lá dentro, tudo aquilo que você inseriu, que você foi falando na cabecinha deles, enquanto eles estavam ali crescendo, enquanto a gente conseguia controlá-los ali perto da gente, fica. E uma hora, como todo mundo sempre me falou, as pessoas sabem, falou, uma hora passa, né? Esse momento de rebeldia, de não querer reconhecer mais a sua autoridade, porque nós somos caretas, nós somos ultrapassados, uma hora passa. E eu acredito que passa, assim, pela perseverança em oração, por tudo aquilo que nós depositamos a nossa confiança em Deus, para Deus proteger, para Deus cuidar. Então, nós acreditamos que uma hora passa e tudo se ajeita. E as coisas são feitas conforme a vontade de Deus, né? E aquele que é fiel, tem fé, que acredita na família, não vai ver ela se desfazer. Era isso que eu tinha para hoje. Peço mais uma vez desculpa, porque eu estou me esforçando para conseguir falar. E queria saber se tem alguma coisa a acrescentar, alguma reclamação. Senão a gente já pode orar. Podemos? Então, Senhor Deus, Pai, obrigado, Pai, mais uma vez. Pai, nos perdoe por nossas falhas. Pai, nos perdoe por, às vezes, estarmos desanimados diante da nossa missão com nossa família, Pai, mas cremos que em Ti nossas forças se renovarão, ó Pai. Nossos filhos estão guardados, Pai, debaixo da Sua proteção, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado mecanismos de saber como agir diante das aflições, diante das dificuldades, ó Pai. Esteja com as famílias, Senhor, esteja com essa igreja, ó Pai, esteja conosco no culto e nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos proteja, ó Pai, e abençoe a todos nós como família, Pai. Eu oro agradecido no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.